Olá, pessoal, e hoje o Podcast Negócio vai entrevistar Paulo Tadeu, que ele é focado em gestão, com foco em supermercado e também açougue. Mas o bate-papo que nós vamos ter hoje aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai servir para todo mundo que empreende, né? Isso aqui vai ser um conteúdo muito bacana, então eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai conseguir pegar muito insight, muita coisa boa. Paulo, seja bem-vindo ao Podcast Negócio São Paulo. É um prazer receber você aqui. Você que é meu amigo, te conheço aí já há alguns anos. Né? Não é? Paranaense, né? Paranaense. O prazer é todo meu. Ó, fico muito feliz em estar aqui. E eu já queria, Paulo, abrir aqui com uma pergunta aqui, para a gente já sair com os dois pés na porta, hein? Vamos lá, isso faz parte. Então vamos lá. Se você tivesse que resumir em uma frase o que realmente faz o negócio dar certo. Gestão. Gestão. Maravilha. Essa é a frase, então. Então, se você precisa fazer com que a coisa aconteça bem feita, tem que fazer gestão. E qual que é o maior erro de gestão que você já cansou de ver? Bom, no meu setor especializado de açougues, o açougueiro, tem muitos açougues que ganham dinheiro, mas não sabem quanto. Isso é um erro clássico. Margem, eles não sabem como precificar a carne, então não sabem colocar margem, eles não sabem o que é custo de operação, então eles não têm informação nenhuma. Eu falo sempre que tem algumas casas de carne que a gente presta consultoria, que é um trem descarrilhado sem maquinista. Eles não sabem onde vão chegar. Então, se você não tem gestão, você não tem indicador. Então, o que gestor faz? Gestor administra os indicadores. Ele não toma a decisão. Ele vai buscar os indicadores para ver como ele tomar a decisão. Só que por falta de conhecimento, alguns açougues, eles vão trabalhando, hoje ele ganha 5, amanhã ele perde 10, no outro ele ganhou 12, e vai, é um círculo vicioso sem saber quais são os números, quais são os indicadores. Ô Paulo, quando a gente fala em gestão, a gente também está falando em não misturar a vida pessoal com a vida empresarial. Isso acontece ainda ou não? Quando nós pegamos a consultoria, essa é a maior dificuldade nossa. Eu já perdi consultoria, que a mulher do açougueiro pediu para encerrar porque nós mexemos no prolabore dela. Mas também se for mexer logo onde, né? Então, mas quando o prolabore está ultrapassando, porque nós vamos sempre buscar o que é a operação. E o prolabore está inserido dentro da operação. Então, quando é muito alto, quando vem a esposa que se vai mexer no prolabore, ó, você está tirando muito, eu preciso, porque nós trabalhamos com a média, isso é mundial, de 20% de custo de operação. Tem açougue que você pega, ele está com 35%. Quando você vai no prolabore, ele está tirando 20 mil, 30 mil por mês, que leva a operação para 35%. Se a minha operação sobe para 35%, eu só posso colocar a margem da minha carne acima da operação. E aí eu deixo de ser competitivo. Deixa de ser competitivo, isso é lógico. Então, só que você mexeu, ela não quer saber. O prolabore dela tem que ser intocável. Então, eu já perdi consultoria por isso. Ô Paulo, mas se o empresário não está olhando para os números dele, quem está olhando? Deus. Só pode ser, porque vai tocando. Aí é praxe. Você pega um trabalho, normalmente nas consultorias, nós pegamos 90% quando chega já tem dor. Eles já estão com dor, eles já foram em todos os lugares. Então, ele abre um comércio, isso não é só açougue, a pessoa abre um comércio, abre um açougue, abre uma empresa. E eu vejo que o banco também erra quando ele faz isso. Porque às vezes você abre um supermercado que vende 700, 800 mil, 1 milhão por mês no supermercado. Que não é difícil, né? Que não é difícil. Aí você olha para um número gigante desse, isso. É um número gigante. É um número gigante. Para você pegar uma realidade, uma população onde a gente está ali, salário médio, sei lá, 2,5 salários. Vamos pensar que máximo, né? O máximo é alto, né? É alto. Falando de 4 mil reais. Isso. O cara olha na conta 100, 200, 300, 500, 1 milhão passando... Exatamente. Chama atenção, né? E aí, quando ele passa esse dinheiro no banco, o que o banco faz? Créditos. O banco libera crédito. Então, eu sempre falo, hoje não tem gerente mais, você faz pelo aplicativo. Mas o gerente acaba de jogar pá de cal no túmulo desse empresário. Porque ele tem um erro, ele tem uma lacuna que foi gerada por má administração, porque ele não sabe preço, ele não sabe margem, ele não sabe troca do supermercado. São todas as variáveis que levam o negócio dele a ter problema. E aí, quando ele tem essa dor, ao invés dele buscar alguém para ajudar onde ele está errando, qual é o mais fácil? Pegar o dinheiro no banco. Mas vou te falar, Paulo, pagar consultoria, pagar alguém para te ajudar a fazer gestão é caro. Olha, ontem eu tive uma reunião com um dos meus clientes, porque nós temos hoje
Graças a Deus, nós temos 36 empresas que nós cuidamos no Brasil. Ativas. Ativas. Legal. E eu tenho o pessoal, e tem 4 que são encerrantes. Então, a média é 40 empresas que nós temos hoje. Eu tenho os analistas de dados que fazem toda essa situação. E eu entrei ontem numa reunião para conversar com um dos nossos clientes de Brasília. Ele falou, olha, ano passado que nós tentamos te contratar, a minha esposa assustou com o valor que vocês cobram. Ele falou. Um ano depois, ele nos contratou. E ele falou, por que eu não contratei antes? Porque de quando eu tentei te contratar até hoje, eu perdi $500 mil. Ah, pouca coisa. Pouquinha coisa, Dá né? para recuperar rápido. Vendo os dados que ele está acompanhando agora, então acontece isso. Ô Paulo, agora sim, olhando para bastidores de supermercado e bastidores de açougue, o que normalmente você costuma enxergar que o empresário não enxerga? Bom, sempre quando eu vou no açougue, que é a minha especialidade, né? Às vezes eu pego o supermercado, eu entro dentro do supermercado, eu converso com eles, mas eu não conheço nada de supermercado, a não ser comprar. É que a gente fala da conexão açougue e supermercado, né? Por que o açougue é importante dentro do supermercado? Porque alguns supermercados, a média é de 25% a 35% de participação do açougue na venda. Então, olha como o açougue Ele representa forte. representa forte. Ele é o setor que mais vende por metro quadrado dentro de um supermercado e é o setor que mais dá prejuízo por metro quadrado dentro do supermercado. Então, ele pode ser uma oportunidade ou um grande risco. Com certeza. Eu já vi açougue quebrar supermercado. E o que você enxerga nesses bastidores ali, que o empresário não consegue enxergar? Porque às vezes o dono do supermercado, ele não conhece de carne. Então, o que começa? Quando ele tem 2, 3 lojas, ele coloca um comprador que é da confiança dele para comprar carne. Então, você já viu o que é comprador de supermercado, né? Ele vai comprar carne, mas ele nunca viu boi. Ele não conhece boi. Ele pode ter visto boi no Globo Rural. Eu sempre falo isso. Mas ele não conhece do boi. Como que ele pode ser comprador de carne se ele não consegue... Não conhece. Não tem o conhecimento para isso. Então, tem alguns supermercados que o comprador, ele vai sempre no mais barato. Ele nunca vai no melhor. E carne também tem A, B, C, D e F. Ele vai sempre no preço e nunca na qualidade da carne. Porque às vezes um frigorífico te fornece uma carne, ele tem uma toalete mais agressiva e ele limpa o boi muito. Ele traz uma qualidade de carne para você e o preço vem mais alto. Porque ele sabe onde quebrou. Tem um outro frigorífico que ele vira concorrente, mas ele tem uma limpeza da carne que é menos agressiva. E aí, quando acontece isso, ele tem um preço mais barato, mas o comprador não sabe disso. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos um comprador que, às vezes, ele não tem a qualificação para comprar carne, mas ele é de confiança do dono do supermercado. Então, você não tem que fazer, porque ele é de confiança, você vai perder a parada, então você não fala nada. Outra coisa, atendimento. Os mercados erram muito em atendimento porque os bons profissionais estão em casas de carne de rua e não dentro do supermercado. Não, haja visto que... Existe uma diferença realmente no atendimento, porque quando você vai, digamos assim, vamos pensar que a casa de carne seja mais especializada porque é o produto único que ele está vendendo. O supermercado acaba sendo uma participação, como você falou. Então existe sim uma diferença, eu percebo isso, né? Você vai numa casa de carne, a pessoa está focada em te entregar um produto ali. Isso. Nem todos, né? Nem todos, mas... Vamos lá também, né, Paulo? Nem todo mundo está preparado, né? E eu vejo bastante casa de carne aí que está muito acima do que nós esperamos. Hoje eu tenho cliente que colocou uma casa de carne na porta do supermercado, na outra calçada. Quem faria isso aqui há 15 anos atrás? Não faz. Não fazia. Hoje ele faz. Por que ele faz? Porque ele tem os melhores profissionais, que ele não está preocupado, ele sabe que ele entende que profissional custa e que o amador é caro. Então ele entende isso. Então ele foi buscar os melhores. Ele montou uma bela casa de carne e trabalha com ângulo certificado. Quem vai buscar essa qualidade de carne? Quem quer. Quem quer qualidade de carne. Os mercados, alguns mercados já estão levando cortes novos para dentro do mercado também, igual a boutique. Mas o mercado ele tem uma regra, né? Às vezes o açougueiro vai entrar, ele tem uma competência, mas ele precisa entrar como auxiliar. O que leva, às vezes, um açougueiro do açougue de rua para o supermercado era aqueles mercados que registravam, os açougues que registravam abaixo. Hoje, o pessoal já entendeu isso. Coloca na carteira, paga quanto ele ganha, faz premiação, participação. Eu tenho cliente com participação de lucro. É mesmo? Eu tenho. Cliente que ele dá participação de lucro para o profissional. Isso aí faz a diferença. Mas faz toda a diferença. Por quê? Ele está cuidando e ele está próximo. Uma coisa em que às vezes a pessoa me pergunta, Paulo, mas você não faz consultoria para mercado grande? Não.
E uma rede me perguntou um dia, por que você não faz consultoria para mercado grande? Porque quando eu pego até 5, 6 lojas, eu trabalho direto com o dono. Eu peço uma coisa e o dono está ali para responder sim ou não. Quando você vai trabalhar numa empresa grande, numa grande rede de supermercado, aí vem o diretor que estudou em Harvard. Competência máxima. Mas só comeu carne. Então ele não sabe que carne vence, ele não sabe que carne na câmara fria quebra. E eu não quero ficar discutindo com essas pessoas sobre o boi. Então eu prefiro até que tem 5, 6 lojas, até 7 lojas. Foi a maior rede que eu peguei até hoje, foi de 7 lojas. Mas eu tinha contato direto com os donos. Eu não tinha que passar por nenhum diretor. Então fica tudo mais fácil. Quando você vai numa rede grande, é as dificuldades que você tem. Mas a diferença da casa de carne de rua para os supermercados, os açougues, primeiro que os grandes mercados hoje só trabalham com carne embalada. Eles não podem trabalhar com desossa, porque se eles trabalharem com desossa, não bate o estoque. Porque nenhum açougue bate estoque. Quem falar que bateu, maquiou. Ele arrumou para bater. Não bate. Estoque não zera de carne no osso. E na caixaria zera. Vai buscar mais a perfeição. A pessoa compra 1.000 quilos de contrafilé, ele já lança a quebra no sistema de 10%, 12%, sobrou 900 quilos, e ele vai vendendo e vai baixando o sistema. Essa quebra é por tempo o prazo do dia que eu compro, do dia que eu vendo, é isso? Quando é o boi, sim. Quando você pega o boi, quando o seu boi chega no açougue, por exemplo, na segunda-feira, por que a gente orienta sempre? Compra carne 3 vezes na semana. Segunda, quarta e quinta-feira. Porque você dilui a quebra. O boi, quando ele entra na sua câmara, quando você terminou de desossar tudo e colocou para venda, ele quebra 1,5% ao dia. Mas o que é isso? Perca Desidrata. Desidrata. Boi desidrata. Ele quebra 1,5% ao dia. Então você imagina uma casa de carne que vende 20 boi por semana. Nossa, é muita coisa. Que ele não coloca essa quebra de 1,5%, de 5%. Eu já fiz cálculo em casa de carne, que o açougueiro perdia R$16.000 por mês. Só de quebra. Só na quebra. Só na quebra, que ele não computava. E aí ele quer ter um prolabore de 20, mas aí ele não calculou a quebra, talvez exatamente. Equaliza a conta ali. Exatamente. Só que são vários erros. Tem açougueiro que ele só controla a conta dele pelo contas a pagar pelo banco. Eu tenho dinheiro no banco, eu não tenho dinheiro no banco. E a gestão não é só isso da carne, né? Você tem que saber mais, você tem que saber quanto você perde, você tem que saber o turnover da empresa, você tem que saber custo de operação. Margem protege o custo de operação. Então você tem que saber tudo isso. Então você só pode precificar a carne depois que você tem o custo de operação. E não é só a carne, qualquer empresa. Você só pode precificar o seu produto e depois... teve um vídeo que eu gravei que, nossa, foi uma contestação na rede social, porque todo mundo fala que o que move uma empresa? Venda. Todo mundo fala isso. A empresa que não tem venda, morre. Empresa que não tem venda e não tem margem, morre. Pode ter venda, mas se não tiver margem... Se não tiver margem, e é o que acontece. Isso é um mal, não sei se é um mal, né, que a gente pode falar essa palavra, do Brasil. Eu acho que a falta de conhecimento, tenho certeza disso, a falta de conhecimento sobre gestão leva aos empreendedores brasileiros a chegar onde estão. 2024, no Brasil, 805 mil empresas fecharam as portas. Olha isso. Por quê? Você pega um sorveteiro na rua, que ele não tem formação nenhuma, o que ele sabe formar? Que ele tem que gastar menos do que ele ganha. Qual é o custo de operação do sorveteiro? Ele pega o carrinho, que não é dele, é da empresa, ele vai para a chácara, ele vai nos pontos que vende, e quando chegou no final do dia, ele vendeu 150 sorvetes e ganhou R$1 cada um. Então ele ganhou R$150. Qual o custo de operação dele? Zero, porque ele levou a marmita de casa. Agora, quando você estabelece, quando você abre uma porta, eu já falei isso em vários podcasts, inclusive tem pessoas que fazem bolo em casa. Uhum. Aí aquela dona de casa, ela tem uma super competência para fazer bolo. Ela vende 20 bolos diários na casa dela e ganha R$20 cada um. Então, no final do dia, ela ganhou R$400. R$400. Aí, ela quer crescer. E crescer, nós precisamos crescer. Mas a que ponto? Crescer dói. Crescer custa caro. Então, por que você saiu da sua casa? Para estabelecer um ponto onde você vai pagar ponto, você tem que abrir firma, pagar a nota, só para falar que você tem um ponto. Para se chamar de empresário, né? Para se chamar de empresário, continua na sua casa ganhando R$400 por dia, que dá R$12.000 por mês. Quantas pessoas? Eu conheço pessoas que vendem bolo que andam de carro do ano. Aí. Só que ela nunca saiu da cozinha da casa dela. Ela tem casa própria, ela anda de carro do ano e tem dinheiro para emprestar. Ela nunca quis estabelecer. Então eu falo sempre para o empreendedor brasileiro. Ego marca bem. Ego, imediatismo. Esses dois itens quebram qualquer empresário.
Ô, Paulo, quando você fala de vários pontos assim, mas qual que é o detalhe que é mais negligenciado dentro do açougue? Onde rouba o lucro mesmo, sabe? Aquilo que tira a margem, de fato. Qual que é o detalhe mais negligenciado? Compra, é caro, custo de operação e margem. E como que a pessoa deve fazer para poder enxergar esses Só com pontos? gestão. A olho nu não enxerga. Primeira coisa, tem açougues que não tem um software adequado. Então, hoje tem o software que você consegue administrar tudo. Contas a pagar, contas a receber. Você consegue buscar todos esses dados. Nós, hoje, da consultoria, o que nós fazemos na minha consultoria? Nós buscamos em quantos dias os nossos clientes pagam as suas contas. Nós fazemos isso na gestão. Então eu vou te lançar a pergunta aqui. Um empresário sufocado em dívidas, qual que é a receita em 7 dias que ele precisa fazer nos próximos 7 dias? Então, a pessoa está vendo esse corte aqui agora. Tá. Vou repetir a pergunta. Paulo, uma pessoa sufocada em dívidas, o que ele deve fazer nos próximos 7 dias, ou para ele sair, porque eu não sei se em 7 dias consegue, Não consegue. ou para começar a trilhar esse caminho? Às vezes pode demorar até 6 anos, 5 anos. Depende Não do é tamanho da 7 dívida, dias. né? Depende do tamanho da dívida. Bom, mas nós já fizemos esse trabalho em consultoria que pegamos o cliente devendo. Por que ele chegou a ficar devendo? Porque ele não tinha nada do que a gestão fala. Ele não tinha margem, ele só vendia. Ah, eu vendo 1 milhão por mês. Esquece. Então venda 200 mil e ganhe o que o açougue paga. Eu tenho cliente hoje que vende 200 mil e não quer crescer. Porque o açougue dele é lucrativo. Então, quando ele já tem essa dívida, o que nós fizemos? Eu já peguei a empresa devendo 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. O que nós Um fizemos? faturamento de quanto? Faturamento de 1,5 milhão. Parece estar simples. Parece que está simples, mas não está. Entendeu? Então, o que nós vamos buscar primeiro? Por que gerou todas essas dívidas? Operação passou dos 40%. Passou. E eles nunca tiveram noção do que era isso. E vamos tirar, e vamos gastar, e vamos comprar, e vamos fazer, e pronto. Acabou. Então, aí, qual foi a dor que nós entendemos e o remédio? Travamos todas as contas. Está devendo 3 milhões. Travou. Daqui para frente, tudo vai ser negociado com o advogado, com quem quiser. Só que eu preciso entender o quanto eu tenho de lucro, qual é o meu lucro mensal, para eu poder negociar. Porque quando você está naquela situação toda enrolada, devendo, você começa a atropelar a dívida, quer ganhar demais para pagar aquelas contas. Não vai pagar. Planejamento estratégico. Você tem que fazer isso. Bom, então se eu estou devendo 3 milhões, eu ganho 50 mil por mês, eu preciso ter um caixa de 25, eu só posso pagar 25. As pessoas negociam para pagar muito mais do que elas podem. E eu fiz isso quando eu tinha açougue. Quando eu tinha açougue, eu estava com dificuldade, tinha pessoas que iam me cobrar, eu dava o cheque. Só para tirar ele dali. Para ganhar tempo. Mas o que você vai fazer? Só ganhar tempo. Você vai adiar a morte. Então, de imediato é isso. Eu devo X. Você quer saber em 7? Tá, eu devo X. Então, só que parou, travou. De quem você vai comprar carne? Porque você não pode. Se você tem um açougue, eu já peguei açougue que a pessoa ela preferiu pagar o agiota do que o frigorífico. Quem fornece a carne? Açougue nenhum hoje precisa de banco. Se ele tiver um frigorífico parceiro, não precisa de banco. O frigorífico banca ele. Desde que ele ande corretamente com o frigorífico. Então eu preciso de carne. Banco vende dinheiro, frigorífico vende carne. Ela optou por pagar o agiota. Quando você fala isso, por exemplo, o frigorífico está dando um prazo de pagamento na compra e eu tenho um prazo de recebimento do meu cliente. Perfeito. Que é isso? Isso. Então, a conta é simples. Por exemplo, o frigorífico, se ele me der 40 dias e eu vender no cartão a 30... Isso não existe. Ah, não existe? 40 dias? Hoje, se você for abrir um açougue, você tem que... Olha, outro erro. A pessoa às vezes vai abrir um açougue, ela compra tudo e ela esquece de comprar carne. Quando ela vai fazer o cadastro, no primeiro ano o frigorífico só vende à vista. E qual que é o prazo que o frigorífico dá hoje? Depois de um ano você consegue 7 dias. 7? Depois de um ano. Aí você consegue 7, 14 e 21. Mas aí você tem todo o histórico analisado pelo frigorífico, né? Já virou parceiro. Já virou parceiro. Os analistas de dados fazem tudo isso. Na realidade, nem o frigorífico e ninguém é nosso parceiro. Ele é parceiro quando você paga. Quando você ficar devendo, você perdeu. Isso exatamente. Ficou parceiro. E qualquer setor. E qual que é a primeira coisa que salva o caixa? Estoque, equipe ou estratégia? Todos. Estoque salva o caixa, equipe salva o caixa, estratégia salva o caixa. E quando que eu devo analisar qual desses eu tenho que olhar... para qual desses eu preciso olhar primeiro? Você é aviador primeiro, né? É. Bom, estoque é uma coisa que, pelo menos nas casas de carne, nos mercados, não.
o estoque, as pessoas perdem muito de cuidar do estoque. Porque quando você abre uma casa de carnes, você vai inaugurar uma casa de carne, automaticamente vai ficar um estoque seu que você vai ter que pagar. Porque ela vai ficar na câmara fria para você fazer o seu rodízio de carne, mas ele tem que ficar pago. Então, primeiro mês, por que você tem que ter 5, 6 meses de possibilidade de você trabalhar? Porque você vai ter que pagar esse estoque. Se você vende uma casa de carne, você vai vender 300 mil, automaticamente 50 mil vai ficar de estoque. Pelo menos 15% você tem que ter, senão falta carne. Então, você vai ganhar no primeiro mês? Não, você vai ter que pagar o estoque. Segundo, equipe. E o Brasil está com muita dificuldade de montar equipe. De mão de obra. Está difícil. Está com dificuldade em todos os setores, não é no açougue, não é no supermercado. Não. E nós temos hoje, graças a Deus, eu faço parte de uma outra geração. Eu tive açougue 26 anos e eu não tive dificuldade com equipe e nem com mão de obra. Porque eu tive açougueiro de 18 anos, açougueiro de 15 anos, açougueiro de 14 anos. Porque a minha geração era de segunda a segunda, 15 horas por dia. Então você sabia trabalhar. Eram máquinas, verdadeiras máquinas de trabalhar. Hoje nós passamos pela geração Y e estamos com a geração Z. Como você vai contratar uma geração Z? Eu estava no mercado essa semana e eu converso bastante com a moça do RH. E aí ela falou assim, Paulo, ontem eu entrevistei um garoto de 28 anos. Ele veio com o avô e com a mãe. O avô perguntou quanto ele ia ganhar e a mãe perguntou qual era a carga horária que ele vai trabalhar. Ah, mas é um menino, 28 anos, é uma criança ainda, né? É uma criança, bom. Ô, Paulo, agora quando a gente pensa em... Aí, não, nós pensamos assim, né? Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas só um exemplo, né? Hoje eu estou em Pirassununga, eu fui buscar uma prima minha que está residindo em Santa Cruz da Conceição. Ela veio de São Paulo e ela me falou, eu até estava conversando com ela ontem, eu tirei a minha identidade em São Paulo, na ditadura militar, em 1975. Ela me levou na delegacia. Você começa a falar isso, vou descobrir a tua idade. Pode descobrir, eu tenho 65. Aí o cara, tá vendo como é que é? Eu tenho 65 anos. Então, eu tirei a minha identidade na ditadura militar em São Paulo. Que mãe deixa um filho de 14 anos hoje embora para outra cidade? Ah, não. Eu fui. Mas essa era a minha geração. Então... essa era a minha geração. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente visualiza. Ô, Paulo, agora sim, eu acredito que uma das coisas que a maioria das empresas tem buscado é justamente uma substituição por mão de obra. E a gente ouve falar muito em inteligência artificial, que é o que está no auge, né, do momento, digamos assim, que não é nem para substituir, mas é para ajudar. Né? Porque a inteligência artificial não vai trabalhar sozinha. Uhum. Ela sempre vai precisar de pessoas para estar orientando, para estar fazendo o encaminhamento para ter um melhor resultado. Isso vai acontecer? Você acredita que isso vai acontecer dentro do ramo de... Já está acontecendo. E vai mudar mais ainda. Os supermercados, eles estão focando hoje o autoatendimento. Isso. Porque ele deixa de ter um açougueiro especialista quando ele pode ter um especialista e 3, 4 mulheres fazendo essa embalagem e levando para o autosserviço. Por quê? O próprio cliente, já tem muitos dentro do supermercado que ele não quer ficar na fila. Praticidade. Praticidade. Então ele chega ali, você tem você, sua esposa e 2 crianças. Se você pegar 4 quilos de carne, não. Você vai passar no autosserviço, pegar ali embora e nem ter contato com o açougueiro. Então, nós temos um cliente hoje que a casa de carne, que o mercado vende, o açougue vende 800 mil e o autosserviço vende 350. Agora, olha a participação. Agora, vamos lá. A gente vai em mercado grande, muitas vezes, e esse lugar que deveria ser uma vitrine para chamar atenção, é um lugar que muitas vezes a pessoa quer cortar caminho. Tem uma carne que já está escurecida, muitas vezes está com o suco ali que já soltou, o corte não está bem feito. E aí, Paulo? As pessoas não estão enxergando isso, cara? Eles até enxergam, mas tem a política do supermercado. Não tenho cliente, mas eu tenho amigo que vai reduzir a venda do açougue. Por falta de mão de obra, para ele não acreditar na mão de obra do açougue, ele não acreditar no açougue. Não, mas eu falo no autosserviço. O autosserviço? Quando você vai na bandeja, tá aquela bandeja mal feita, mal organizada. Não, mas aí ele não tem time. Aí ele não tem uma equipe que cuide disso. Porque se ele tiver, não acontece. Porque é incrível. Se ele tiver, não acontece. Nós temos lugares, uma rede de supermercado na nossa região aqui que eu sou fã incondicional e cliente. Pelo capricho, pelo cuidado. Por tudo. Tudo que esse mercado... Eu sou fã dele, eu só compro nesse supermercado, eu gosto demais dele,
Porque tem tudo. Você vai nas vitrines. E ele diminuiu o açougue e aumentou o autosserviço. Só que você vai lá, tá tudo prontinho, tudo arrumadinho. Tem mercado que você vai, o cara coloca... Eu queria entender, você precisava conversar com o dono do supermercado, por que ele faz isso. O cara, ele monta um supermercado com 15 check-out, com investimento de 50 milhões, e aí você vai no mercado do cara num domingo, tem 2 caixas abertos. É porque não tem gente, né? Não, é porque ele não quer pôr gente. Ah, porque, não, porque se você abrir um supermercado com 15 check-out, você tem que ter gente. Porque senão você não precisa abrir um supermercado desse. Esse mercado do qual eu sou fã, vou lá, tem 12 check-out e tem 10 abertos. Por que isso? Ah, mas o pessoal está de folga no domingo. Como que você abriu um supermercado com 50 milhões, com 15 check-out, você não tem gente para trabalhar no domingo, porque está de folga? Então você entendeu o erro dos empreendedores? Problema de gestão também. Problema de gestão. Então, mesmo sendo grande, eles não verem isso, eles não veem esse ponto de vista. Ô Paulo, e o que diferenciou a empresa que só sobrevive de uma empresa que cresce? Porque tem gente que parou no tempo. Bastante. Qual que é a diferença? O que só sobrevive, ele não está preocupado em crescimento, ele está só sobrevivendo e esperando a morte. Eu falo que tem bastante gente nisso, que faz isso. E tem empresa que cresce planejado. Eu vou crescer 3% ao ano. Porque quando você tem uma loja, dependendo do que você aumentar, para você aumentar a sua venda, aumenta o seu custo. Sim. Aumenta o seu custo de operação. Ah, você tem um açougue. Quanto você vende? Eu vendo 200 mil. Eu quero vender 250. Quanto vai te custar para vender 250? Em espaço, em dinheiro, em capital humano. Porque, infelizmente, o brasileiro, eu falo brasileiro porque eu não conheço outros países, né? Mas o empreendedor brasileiro não acredita em capital humano. Você sabe uma frase que eu sempre uso, que eu gosto muito dela? Faturamento é ego. Sempre foi. Sempre foi. Faturamento é ego. É o que eu estou falando. Por que você tem o cara tem um açougue, a pessoa tem um açougue que ele quer vender, que ele vende 1 milhão, o pessoal põe tapete vermelho para ele no banco, dá todo o crédito que ele precisa, só que ele não ganha. Você vai buscar vou falar novamente de cliente meu. Eu tenho um cliente que fatura 900 mil reais por mês, está no vermelho. E eu tenho um cliente que vende 200 mil reais por mês e ganha 40 mil por mês. 480 mil reais por ano, quase R$500 mil de lucro líquido na conta dele guardado. Só que ele tem que ser humilde, porque o banco não vai dar o que ele quer, porque ele não quer o que o banco quer oferecer para ele. Ele está preocupado com a qualidade de vida dele e da família. O outro que vende 1 milhão, ele está preocupado com a venda, com o faturamento. Se ele tem lucro ou não, pouco importa para ele. Porque com faturamento de 1 milhão, o banco vai lá dar 300, 500, dá 1 bilhão para ele. Ele investe no mercado, ele vai morrer, vai ficar para o filho, para os netos e não vai pagar. Essa dívida não acaba nunca. Não acaba nunca, vira igual o Brasil. Não acaba nunca. Ô Paulo, e tem uma fórmula aí que daria para passar para as pessoas? Como é que eu posso crescer sem o risco de quebrar? Porque, como você falou, cuida com o crescimento, porque se você quiser... Você falou uma frase, ego e... Imediatismo. Imediatismo, não foi isso? Isso. Então, como eu devo, então, proceder se eu também... Porque, assim, vamos ser sinceros, uma empresa ela é feita para dar lucro. Sim. Você concorda comigo? Concordo. É igual você falou. Se eu tenho um negócio e eu quero só ir para a rua, ou eu quero montar um ponto porque é bonito falar que eu tenho, não vale a pena. Não. E outra coisa, empreender para dizer que eu sou empresário, mas eu não ter um planejamento estratégico de crescimento, de aumento de lucro, de margem e tudo mais, loucura. Melhor ser CLT. Não é? Exatamente. Tá garantido. Está garantido. Porque o resto é risco. E tem pessoas que nasceram para ser CLT, não nasceram para ser empreendedor. E não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Nada, nada, nada. Eu conheço pessoas que tiveram muito sucesso sendo CLT. Sendo CLT. Só que, mas pessoas que... Cuida de gestão. Não, e olhar... e vamos lá, né, Paulo? Olharam para a oportunidade, abraçaram a oportunidade. Não é gente que vai lá para cumprir as 8 horas, 8 horas e 48, ou sei lá quantas horas por dia e vai embora. É diferente. Porque tem gente que é muito julgado quando você fala, olha, você precisa se dedicar para a empresa. Você fala, mas estou dando dinheiro para o patrão. Não é isso. Quantas pessoas CLTs que conseguiram comprar uma boa casa, ter um bom carro, viajar, muitas vezes compraram até propriedade. Por quê? Porque eles também fizeram parte e muitos empresários reconhecem isso. Não é verdade? Claro, bastante. Então, voltando para a pergunta, como eu posso pensar no meu crescimento, na minha escalada,
mas reduzindo sempre o risco de poder quebrar. Olha, eu vou falar para você da minha empresa, você sabe que eu quebrei, eu sou um cara que quebrei, fiquei muito tempo com isso, corri atrás para reverter a situação, fui para a faculdade aos 52 anos, então eu fiz várias coisas. E uma das coisas que eu fiz foi depois que eu fui fazer a formação acadêmica, eu comecei a listar todos os erros que eu tive. Todos. Aonde eu achei que eu tinha errado com os olhos de uma pessoa com a formação acadêmica. E não só de administrador, porque eu tinha muito pouco conhecimento. Então eu falo sempre da minha empresa, eu nunca falo de outras empresas, porque é complicado. Eu, por exemplo, nós temos um crescimento nos últimos 10 anos muito grande mesmo, para o meu trabalho. E nos últimos 3 anos, melhor ainda. Só que o que nós vamos ficar muito atento, e eu fico muito atento a isso, o custo da minha operação, a margem que eu trabalho e o quanto eu quero crescer. Porque se eu começo, eu vou fazer consultoria, eu vou pegar mais consultoria, eu vou ministrar mais palestra, e aí você fica olhando só para o caixa, o grande diferencial entre a minha empresa e outras pessoas que eu vejo, eu acho que é por causa da minha idade, então eu não estou nem com o pé no chão, eu estou com o joelho. Então eu vou com muito cuidado sobre isso. Eu jamais imaginei que eu ia ter um receber por uma palestra para falar 1h20 o quanto eu recebo hoje. Eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça. Mas isso é tudo fruto do meu trabalho. Mas eu fico atento a isso, do crescimento. E ontem eu tive uma reunião com a minha equipe justamente falando sobre isso. O quanto nós vamos crescer? Porque agora eu inaugurei a escola. Até onde eu quero ir? Então, se tomar muito cuidado, eu já recebi propostas assim tentadoras para qualquer outro empreendedor, mas para a minha idade não. Porque hoje eu não preciso correr. O que eu faço hoje? Eu não quero, quando eu vou ministrar uma palestra, ministrar um curso, eu não quero vender um curso. Eu quero ensinar. O meu trabalho hoje é ensinar as pessoas aonde eu errei. E eu aprendi na vida, não aprendi na faculdade. Eu vivenciei o que é quebrar. Então eu sei tudo isso. Então eu quero levar esse conhecimento para as pessoas. Então hoje, graças a Deus, nós temos uma agenda cheia aqui, nós temos fila de espera para uma consultoria, para uma palestra, porque é em função disso. Então eu falo sempre que eu sou muito verdadeiro, as minhas palestras, elas são verdadeiras, não aprendi nada do que eu ministro numa rede social. Eu aprendi carregando boi nas costas, catando osso de carroça e por aí afora. Ô Paulo, e você sempre fala muito dessa questão que você errou e quebrei. Teve momento assim de falar assim, pô, vou desistir, cara. Eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não. Eu não nasci para desistir. De jeito nenhum. Quando eu quebrei, que eu perdi tudo na minha cidade de Natal, eu tinha 4 açougues. Eu perdi tudo e fui trabalhar de açougueiro para ganhar R$70 por dia. Eu saí de Pirassununga e ia trabalhar em Leme. Mas isso não te deixava... Cara, não vou conseguir pagar essa conta. E o que eu vou fazer agora? Não. Eu parei com tudo. Eu parei, deixei minhas contas quietinhas lá e eu tenho que correr atrás, porque ou eu sobrevivo ou eu pago as contas. E o que eu ganhava como açougueiro, como é que eu vou pagar a conta? Sobrevivia. Sobrevivia também, mas sempre olhando no futuro. Eu fazia bico no açougue de Leme e eu sempre conversava com os açougueiros lá. Eu não vou ficar aqui. Eu não vim para ficar aqui. Eu vou embora. Isso aqui é um processo de passagem. Exatamente. Então eu ia, ganhava o meu sustento e eu aluguei uma casinha barata ali na cidade de Pirassununga. Eu pegava o ônibus em frente ao Rosim, várias vezes o ônibus me deixou. Eu ergui o braço, ele não parava para me pegar. Então eu ligava para o dono lá, o dono vinha me buscar. Esses dias até fui visitar ele. Então eu ligava para o dono vinha me buscar porque o ônibus não parava. Então eu pegava o ônibus ali, eu ia para o Leme, lá eu andava 3 quilômetros, 2 quilômetros para chegar onde eu trabalhava. À tarde eu fazia 2 quilômetros de volta para chegar na rodoviária, quando eu não peguei carona. Você tem que tomar banho correndo, você vai entrar no ônibus cheirando carne. Porque eu não sinto, mas o pessoal sente. Sim, você tá... Isso é não verdade. Entendeu? Então, mas em nenhum momento eu pensei, eu vou desistir, eu vou parar. Essa palavra no meu dicionário não existe. Desistir jamais. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar planejando, se é que existe uma outra vida, como que eu vou ser empreendedor na outra vida. Porque eu também não nasci para ser CLT. Ô Paulo, e qual foi o grande ponto de virada da sua vida? Você olhou e falou, ou que você olha hoje, né? Olha para trás e fala, cara, esse aqui foi a virada de chave, onde a coisa começou a acontecer. Olha, eu vejo hoje que eu tive vários pontos de virada, né? Mas hoje eu tenho um agradecimento muito grande para o Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas, que é onde eu fui trabalhar, e eu fui fazer alguns cursos de desossos para eles lá, e eu fui entrevistado lá, que o pessoal queria saber como foi a transição do açougue de rua para as boutiques de carne. E eu fui matéria da capa. E aí virou o jogo.
Quando eu fui matéria da capa, a moça que me entrevistou, ela falou, por que o senhor não começa a fazer consultoria para levar essa experiência para as pessoas? Esse foi um ponto que foi muito fundamental. E um outro ponto de vista que, assim, eu acho que foi... Acho não, tenho certeza. O dia que eu fui no happy hour na sexta-feira, com 25 alunos da minha classe de 20 anos. E eu estava com 52. Ali eu falei, virei o jogo. Porque quando eu estava na minha cidade, você fica perto de perdedor. Se você ficar perto de perdedor, de 10, você é o 11º. Que as pessoas que vitimizam, que reclamam de tudo, que nada dá certo, que joga o problema para as outras pessoas. Se você ficar perto de 10 pessoas bem-sucedidas, que querem sucesso, você vai ser o 11º. Porque eles só falam nisso. E a nossa palavra sempre tem força. Ela atrai. E ali na faculdade eu vi que no podcast convidar o tio da classe para ir num happy hour numa sexta-feira, rapaz. Eu amei aquilo ali. Saí da bolha. Porque era muito bom. Porque quando você vai fazer uma faculdade... eu já vi gente falando na rede social, tem muita gente que é rico e não tem estudo. Concordo. Rico de dinheiro e de conhecimento. Porque conhecimento abre porta. Sim. O dinheiro também abre porta. Mas, às vezes, você é rico e você não pode sentar na mesa do conhecimento. Isso é verdade. Né? Então, o conhecimento transforma. Foi isso que eu vi ali. Então, eu saí da minha cidade, de perto dos açougueiros, que também só pensavam assim. Na minha época, o açougueiro tomava muita cachaça, essas coisas. Né? Então, eu saí de perto de repente, eu me vi dentro de uma faculdade, fazendo um curso do Instituto de Tecnologia de Alimentos, com professores PhD, mestrado, doutorado. Que mundo é esse que eu não tinha visto? E esse mundo, você só entra nele com conhecimento. Com dinheiro, você não entra. Mas antes da revista, quando você sai na capa, que essa pessoa fala assim, Paulo, você precisa falar sobre isso. Você tem que trazer esse conhecimento, trazer a luz do conhecimento, não é isso? Isso. Você imaginava que algum dia você poderia chegar onde você chegou? Não. Eu nunca imaginei isso. Nunca. Nem me passou pela cabeça. Eu estou indo. Que eu sempre falo, que é uma frase que eu sempre encerro as minhas palestras. Continue constantemente em movimento e atento às oportunidades. Eu sempre encerro minhas palestras com essa frase. Então, eu fui indo. Eu trabalhava em Leme, eu achei um serviço em Campinas, o rapaz me pagava o dobro. É oportunidade. E uma coisa que eu aprendi muito também eu espero o sinal de Deus. Eu não faço nada e que Deus dá um sinal pra gente. Tá. Então, independente de cada religião. Então, eu não contesto, mas eu contesto as minhas crenças. Né? Eu sou católico praticante, independente de cada um, mas eu espero e Deus dá um sinal. Se eu vou contratar uma pessoa, eu entrevisto e espero Deus dar um sinal. Até para vir aqui no seu podcast, eu espero Deus dar sinal. Pô, que bom. Porque se você vai fazer alguma coisa e aparecer um empecilho, recua. Recua porque está errado. Se você for temente a Deus. Se você não for, continue levando sua vida de estar correndo até dinheiro. Essas são minhas crenças, né? Entendi. Ô Paulo, e qual foi a maior pancada assim que você já levou enquanto gestor, empreendedor? E o que mudou depois dessa pancada assim, o que mudou na tua forma de trabalho? Olha, a maior pancada que eu levei foi quebrar. Ninguém merece quebrar. Ninguém merece. Por isso que quando eu vou falar, pessoal, a gente cuida do seu negócio agora, pra você tocar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque quando eu quebrei, a sensação que eu tinha na minha cidade é que eu tinha lepra. As pessoas cortavam, mudavam de calçada para não falar comigo. Os vendedores, nenhum mais ia ao açougue. E hoje eu não responsabilizo eles porque eles vendem para a empresa, você sem pagar, como é que você vai responsabilizar o fornecedor? Até no meu terceiro livro agora, eu estou citando um vendedor que é meu amigo até hoje. Eu vou até falar dele aqui, que ele está no livro. Ele chama Everton de Souza. E ele fala sempre, fala que Everton é com W. Ele mora na cidade de Araras, ele era vendedor de um frigorífico. Muitos anos, eu comprei muita carne desse. Quando eu estava já no finalzinho de quebrar, o frigorífico não autorizava a vender carne para mim. Eu já estava com o nome sujo. Então, eu não podia comprar. Ele comprava a carne no nome dele ou no nome de outro mercado que estava lá na lista de cadastro e que não comprava carne. Ele chegou a deixar a carne na casa dele, eu fui buscar de táxi. Então, se eu soubesse tudo isso, eu tinha parado antes. Só que eu não sabia para onde ir. Então, você vai insistindo. Você começa a tirar para cima para ver que pomo você vai derrubar. E não dá para fazer isso. Então, quebrar, eu espero nunca mais passar por isso. A palavra é muito forte. Mas eu que sei o preço, por isso que eu tomo cuidado. E todo mundo que está assistindo nosso aqui ver falar de quebrar, vai se assustar com isso, mas é a realidade. Porque o gerente do banco não pode fazer nada porque ele tem um limite. O vendedor não pode te vender a carne porque ele tem uma empresa. A empresa não quer te vender
porque você não vai pagar. Você não pode colocar R$ 20 de gasolina no carro, fiado num posto, porque você não vai pagar. Eu fiquei totalmente desacreditado. Totalmente. Eu vou te falar para você que a minha família não acreditava em mim. Aí É duro até acontece. para meus filhos ouvir isso, mas os meus filhos não acreditavam em mim. Ninguém acreditava em mim. Quem acreditava em mim era eu e Deus. E foi nisso que eu me agarrei. Tem uma passagem que, quando eu estava quebrado, eu estava morando de favor com a minha irmã, e nós somos todos católicos praticantes. E a minha irmã mais velha falou assim, meu irmão, eu queria que você fosse em um evento que vai ter em Valinhos, que era de um padre lá, que você faz aquela reunião para orar, para tudo, né? 3 dias. Eu falei, nossa. Aí fui lá, entrei na van e fui lá. Eu fiquei 3 dias lá. Uma coisa interessante, quando eu cheguei no primeiro dia, eles colocam você naqueles quiosques onde tem homens, né? Então eu fiquei só homens, eu fiquei com, acho que um gerente do banco de Ribeirão Preto e mais um outro lá, os 3 dias. E à noite, eu sonhei com a minha mãe. Minha mãe era católica, praticante. E sua mãe era viva ainda? Minha mãe não, minha mãe já tinha falecido. E eu sonhei com ela. E eu contei o sonho pro rapaz que estava dormindo lá. Eu sonhei que ela estava ali, aquela gama verde assim, minha mãe estava num chafariz, ela estava subindo e rindo para mim. De manhã, eu contei para a moça que auxilia o padre. Ela falou assim para mim, ó, a sua mãe veio trazer você aonde ela queria que você estivesse, porque o senhor está perdido. Agora ela foi embora. Caramba. 3 dias depois, eu arrumei o primeiro emprego. E fazia 3 meses que eu estava parado, comendo de favor na casa da minha irmã. A minha irmã com o meu cunhado me sustentava. Depois de 4 açougues, hein? Quebrar é muito caro. Em todos os sentidos. Ô Paulo, agora realmente uma situação muito ruim, né, cara? Porque dever favor para os outros é muito, muito complicado, né? É complexo isso, né? É Apesar que complexo. a família, quando é uma família unida, absorve e leva e vamos para frente e tudo mais. Mas como você falou, eu estava desacreditado, Desacreditado. Ninguém acreditava. não é? Ninguém. Mas eu queria que você trouxesse isso para quem está passando, porque assim, o Brasil não é difícil você ver alguém quebrando. Não. Não é difícil. Ano passado quebrou 800 mil empresas. Qual que é o teu recado para quem está nessa situação hoje? Olha, se tiver uma dor de gestão e você não sabe, procura ajuda. Quando nós estamos no dor, nós vamos no médico. Se você tem erro de gestão, hoje tem muita gente competente no Brasil ensinando sobre isso. Então vá buscar essa solução para sanar a sua dor. Se quebrou, estabeleça, analise tudo que você deve e recomece. Se você é bom no que você faz, porque não tem médico que quebra? Tem médico que quebra. Claro. Mas ele é bom no que ele faz, só que ele é ruim de gestão. Então, a gestão é a nossa palavra mágica. Eu tenho um cliente que ele fala que eu sempre falei que o açougue, 90% do açougue é gestão e 10% é a mão de obra. Ele fala 98% do açougue é gestão e 2% é mão de obra. Depois que ele conheceu a gestão. Porque de 3 anos que nós trabalhamos e ele aprendeu o que era gestão, que é um jovem empreendedor, hoje ele deve ter uns 15 imóveis alugados. Olha isso. Porque ele aprendeu o que é gestão. Então, é isso que move. Então, eu falo sempre, cuidado para não quebrar, mas se quebrou, organiza, não tenta correr e pagar todo mundo, porque você não vai conseguir. Ah, eu preciso honrar o meu nome. Você vai honrar. Eu paguei dívida empresta nunca 20 anos depois. 20 anos, porque quando eu fui, eu usava me estruturar. Então, você vai ministrar uma consultoria. Você pode chegar na consultoria mal vestido? Não. Você pode chegar a pé? Não dá. Não. Então, se você não consertar você primeiro, para você ganhar o seu dinheiro, eu ganhei, já vou pagar. Eu ganhei, não vai conseguir. Esquece. Porque o meu trabalho requer isso. Eu trabalho com dono de supermercado, trabalho com dono de casa de carne, com faturamento altíssimo. Se você for fazer uma consultoria de ônibus, ninguém te contrata. Não. Se você for mal vestido, ninguém te contrata. Então, eu fiz um curso logo depois, acho que em 2013, 2014, eu fiz um curso com um palestrante, que era para início de palestrante. Ele falou, você tem dinheiro para... Você tem uma secretária que atende o telefone? Não. Então, se você tiver, mesmo que você não tenha agenda, a hora que a pessoa ligar para te contratar, você fala que você não tem. Você não atende, pede para sua esposa, para sua tia, para sua filha, quem quiser. Não atenda o telefone. Você tem uma roupa boa para ir? Não, aluga. Porque se você for mal vestido, e se você for a pé, você não vai pegar o segundo. E essa é a realidade. Vou dividir com você aqui uma história. Olha só. 2010, eu trabalhava numa faculdade. Estava recém-formado de administração.
E agora o pessoal vai saber que eu fiz isso. E aí, Paulo, eu atendia. A gente tinha uma prestação de serviço dentro da faculdade, onde fazia análise de solo e tal. E uma das coisas que eu sempre pensei, a gente tem que estar vestido de acordo com o público que a gente vai atender, não Claro, é isso? sempre. Não adianta eu chegar de smoking para falar com o cara que tá, sei lá, o comprador de uma oficina mecânica. Exato. Primeiro que o cara vai achar que eu sou, né, arrogante, qualquer coisa do tipo. Então eu normalmente usava uma bota, ou um sapato, alguma coisa assim que condizia, porque eu ia visitar, por exemplo, usina. Então falar com o agrônomo, falar com o cara que era o gestor ali. Então era uma camisa, uma calça jeans, e eu fui convidado para participar de uma entrevista para ser gerente da área de vendas de um jornal. A gente chamava de mercado leitor, né? Gerente de mercado leitor. E olha que legal isso. Aí eu falei, caramba, cara, mas eu não posso chegar assim lá, porque eu não vou estar condizente com o cargo de gerente. O que eu fiz? Eu levei uma roupa dentro do carro, e eu andava com uma estradinha, porque carregava as coisas na caçamba. Caçamba. E no meio do caminho eu parei num lugar onde dá para eu tirar a roupa e trocar, e eu troquei. Troquei a camisa, troquei a calça. E uma das coisas que eu sempre cuidei também foi a meia, o sapato ali, aquela coisa. E eu tava com um sapato, uma bota marrom, meia marrom, e eu levei um sapato preto. Aí eu olhei e falei, caramba, como é que eu vou com essa meia marrom, cara? Vai ficar meio esquisito. Comprei uma meia. Comprei a meia, me troquei e fui pra entrevista. Resumindo, uma semana depois eu estava contratado. Eu saía de Campo Mourão, lá no Paraná, e fui contratado para Maringá, que você bem conhece. Nossa. Você sempre me fala que tem um carinho muito grande pelas pessoas Não. dali. As pessoas já me perguntaram, ô Paulo, você já teve em outro país? Eu já estive. Qual? Paraná. Paraná, para mim, é outro país. É. Para mim é. Então, assim, como é importante você respeitar o momento e respeitar a outra pessoa que vai te atender, vai te receber. E, cara, você deixou claramente isso. Eu vou fazer qualquer tipo de atividade, eu tenho que estar condizente com aquilo, porque não dá. Se eu for diferente disso, muito provavelmente eu vou perder a oportunidade. Sempre. Não é isso? E é isso mesmo. Tem que E olha estar... uma coisa interessante, uma passagem minha. Quando eu quebrei, eu fui levar um currículo no supermercado. E foi aquele círculo tudo, porque eu liguei para um amigo meu. Esse amigo meu ligou para o dono do supermercado, que ele tinha um ótimo relacionamento. E o dono falou para eu levar um currículo lá no supermercado. O que eu vou escrever no currículo? Eu sou técnico agrícola e tenho 26 anos de açougue. Ponto. O cara nem abriu. Ele pegou o currículo, colocou no bolso e falou assim, se eu precisar, eu te chamo. Graças a Deus que ele fez isso. Foi quando eu fui para Campinas. Graças a Deus. 7 anos depois, na primeira fila de uma palestra minha, estava o mesmo gerente que não colocou meu currículo no bolso. Coisa boa. E eu falei para minha secretária, ele vai ouvir isso hoje. A hora que eu falei, todo mundo via que era ele, que ele ficava mudando de cor, assim, vermelho, que nem farol. Sabe? Me atendeu mal. Colocou meu currículo no bolso. O que valia meus 26 anos de açougue? Você é mais um cara que quebrou, vai fazer o quê aqui? Ô Paulo, mas existe muita arrogância, né? Muito. Muito. A gente sempre tem que pensar que nós estamos em um determinado momento. Sempre. Eu tive Vou falar isso aqui também. Eu tive uma vez um diretor que ele me chamou na sala e ele disse o seguinte: você sabe que eu sou diretor, né? Eu posso demitir e contratar quem eu quiser. Aí eu respondi para ele: eu sei que você está diretor, Exatamente. né? Você não é diretor, né? Você está diretor. Depois disso, minha vida ficou complicada na empresa, viu? Ficou? Ficou bastante. É sempre assim. Aí a minha sorte foi que ele foi demitido antes de mim. Porque depois eu acabei sendo demitido também, mas porque eu estava no mercado que era o mercado de jornais, né? Jornal impresso. E infelizmente o mercado de jornal ele foi se extinguindo, né? Hoje tem muito pouco jornal impresso. Tem. E nessa época eu estava numa cidade muito boa, tudo, mas o jornal ele já estava começando. Tanto que na época foi feito um site e tudo mais. Mas eu me lembro, cara, eu tenho essa passagem com esse diretor que, por sinal, era extremamente arrogante. Mas a gente encontra isso, né? Eu tive há pouco tempo num supermercado fazendo um treinamento também. Na realidade, o cara me contratou, eu nem sabia por quê. Nós fizemos a entrevista na reunião, ele falou que queria fazer umas melhorias. Ele é muito conhecedor de boi, o açougue dele tem uma participação muito grande. Mas nos meus 15 anos de consultoria, foi o cara mais prepotente, o cara mais arrogante que eu tive a oportunidade de trabalhar. Nós ficamos 2 meses.
nós não conseguíamos, ele não autorizava, para você ter uma ideia, ele não autorizou os funcionários que pediram para tirar a foto comigo a postar. Ele não autorizou. Ele não autorizou as pessoas do escritório a nos passar informação. Consultoria trabalha com o quê? Com informação. E aí, eu estando lá, eu percebi que ele queria que eu motivasse os açougueiros dele a vender mais. Como que eu motivo? Porque primeiro já me tentaram contratar para ministrar palestra de motivação. Eu não pego porque eu não acredito em motivação. Eu acredito em superação, que foi o que eu fiz. Eu superei todas as minhas passagens. Agora, motivação, você vai num hotel bonito, cheio de jovens, mulheres, homens, todos bonitos, bem vestidos, num bom hotel, com um bom coffee break e tocando música alta. Ali tudo é bonito. A realidade da firma é outra. Não motiva ninguém. Você sabe que eu teve um chefe que ele falava que palestra motivacional era igual encontro de casal. Tá com problema. Não, vamos para o encontro de casal, que lá a gente resolve. Lá todo mundo se abraça, se beija e faz oração então, e agradece. Exatamente. Chega em casa, a conta de água às vezes está atrasada, o marido tá precisando, sei lá, não está conseguindo arcar com tudo. Como aí, que motiva, né? Não tem como. Então, e nessa empresa, eu percebi que ele queria que eu motivasse as pessoas, os açougueiros, a vender mais. Como que você motiva um açougueiro a vender mais? Ganhando R$ 1.700 por mês, fazendo 2 horas extra por dia para ganhar R$ 2.500, para chegar nos R$ 2.500, ficando dentro da empresa 14 horas por dia. Ele tem que dormir 8 e dedicar à mulher e aos filhos em 2 horas. Vai produzir? Vai vender mais? Não. É porque eles estão dentro dessa bolha e eles não enxergam o que está acontecendo em outro estado. Porque se eles tivessem, e a necessidade que tem de açougueiro no Brasil hoje, eles pegavam a malinha deles, então tem que sair da zona de conforto. Porque às vezes eu pego açougueiro, mas eu ganho pouco. O que você está fazendo para ganhar mais? Porque se você está aqui e você não tem essa oportunidade, tem um garoto de Minas que toda vez ele me falava, Paulo, eu preciso arrumar um serviço, porque aqui está muito pouco, que aqui não dá, eu não consigo sustentar minha família. Ótimo, quanto você ganha? Eu ganho R$ 1.800. Quer ir para o Paraná hoje? Para ganhar o dobro? Eu arrumo para você. Mas tem a minha mulher, tem o meu filho, tem a minha mãe. Então fica aí ganhando 1.800. Porque para você ganhar mais, mudar a sua vida, você tem que buscar. Eu falo sempre para as pessoas, eu tenho 65 anos, eu entrei no avião e fui no Amapá fazer consultoria. Eu fui no Amapá fazer consultoria. Eu fui em Rondônia fazer consultoria. Eu fui em Belém do Pará. Eu estive em Roraima, lá em Pacaraima, divisa com a Venezuela, fazendo consultoria. É só colocar o dinheiro na minha conta. Eu vou embora, não tem seguro, eu vou buscar. Porque se eu esperar a pessoa trazer o dinheiro para mim, ela não vem. Não vem. E eu tenho que buscar o meu dinheiro e tem mais uma coisa. Eu tenho que entregar resultado. Eu não. Todo mundo tem que entregar resultado. Em qualquer serviço. Se você é mecânico, você tem que entregar resultado. Se você é dentista, você tem que entregar resultado. Se você... Qualquer empresa, até no nosso casamento, você tem que entregar resultado. Claro. Então, vive de resultado. Agora, então não reclama. Você está na zona de conforto, é terra que onde tudo planta e nada nasce. Continua ali, ganhando 1.800, gasta 2.000, fecha no vermelho com 200 e corre e compra o caixão em 12 pagamentos. Você vai morrer. E devendo. Você não quer sair disso? Ô Paulo, agora a nossa pergunta final aqui. Vamos lá. Tá? Pra gente deixar marcado aqui. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os empresários do interior, porque hoje você trabalha mais no interior, é isso? Não, eu trabalho mais nas capitais. Nas capitais. Eu tenho trabalho no interior verdade, também. Você tem um evento até em Curitiba. Tenho Mas evento hoje, em assim, hoje o nosso podcast ele é muito focado para... Perfeito. A gente quer mostrar, Paulo, a força que o interior tem. O podcast, Nossa, o interior é fortíssimo. o Pod Negócio São Paulo é isso. A gente quer mostrar a força que o interior tem. Você, de Pirassununga, uma história, e aí você vai para a capital. Olha aí. Isso. É quase que o inverso, né? Quase que o inverso. É isso aí. Qual que seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Independente do seu negócio, cuide da gestão. Se você não vai, nunca foi, vai num órgão que é fantástico e que as pessoas não procuram. Sebrae. Vá ao Sebrae antes de você montar um negócio e se você estiver com dificuldade, vai ao Sebrae, porque lá tem os facilitadores. Eu também tenho o privilégio de ter formado no curso do Sebrae, que é o curso Empreteco do Sebrae, fantástico, muito bom. Se você for lá, você vai sair com uma outra cabeça. Então vá buscar, converse com um amigo, você tem um amigo que pensa, me lembra quando você me falou? E eu falei isso na minha reunião ontem, quando eu falei para a moça do marketing que eu ia gravar uma entrevista com você. Quando eu estive lá no seu consultório, você falou, você nada num oceano azul sem tubarão. Lembra do dia que você me falou isso?
Eu gravo, eu marco, meu cérebro. Então é isso que tem que fazer. Tem inúmeras pessoas que são competentíssimas que você pode tirar alguma coisa de bom. Converse com seu amigo que você não pode pagar. Converse com um amigo que sabe sobre gestão. Converse com um amigo que sabe sobre marketing. Converse com uma pessoa que é bem-sucedida. Ninguém foi ser bem-sucedido sem ter informação, sem não saber nada. Converse que ele pode dar uma orientação, mas vá buscar o conhecimento para o seu negócio que você não tem. Ah, eu sou bom. Ninguém é bom em tudo. O time de futebol, Neymar é novo, faz gol. O zagueiro defende. Esse é o time, cada um com a sua competência. Então eu falo sempre... E com a sua responsabilidade. Com a sua responsabilidade. Então o que acontece? Não tem pessoas que não têm competência. Cada um tem o seu limite de competência. Enxerga quem é 3 e que dentro do seu time é 10, não é isso? Enxerga quem é 4 e dentro do seu time é 9 e faz um time. É isso que precisa. Então vai entender isso agora. Você não pode ficar procrastinando para não ir buscar achando que você sabe tudo. Porque você não sabe. E, então essa é a dificuldade. Já me perguntaram um dia na palestra, Paulo, se você se ouvisse hoje, você ia acreditar? Não. Quando eu tinha açougue, se eu ouvisse o Paulo falando, jamais eu era o bom, eu sabia tudo. É verdade, né? Não é? Jamais eu ia acreditar, se eu ouvisse hoje o que eu falo, que estava certo. Porque na minha cabeça eu era o bom. Eu fazia tudo. Eu era um dos caras que mais vendia carne para esse número, que mais comprava carne para esse número. Eu cheguei a ser esse açougueiro. Mas eu não era o bom. Eu só era um bom açougueiro. Só. Gestão zero. Só. E parou ali. Eu era só um bom açougueiro. Eu nunca tive gestão. Eu nem conhecia isso. Eu fui conhecido depois que eu quebrei. Mas resumindo rapidamente a nossa conversa, que eu me lembro muito bem, o Paulo, para quem não sabe, eu tenho clínica odontológica, o Paulo foi um paciente e eu converso demais também, né, Paulo? Eu também gosto de conversar. Converso bastante. E quando ele começou a me contar que ele era nichado nessa área de açougue, eu falei, cara, quantas pessoas traz esse assunto aí no Brasil? Ele falou, olha, poucas. Foi na profundidade que você tem. Ele falou, poucas. Eu falei, quanto mais ou menos você cobra? Lembra que eu perguntei isso? Quanto tanto? Eu falei, você está perdendo dinheiro? Exatamente. Então, com essas coisas, foi nos dando sobre o que cobrar, como cobrar. Eu fiz um curso também que ensinou como cobrar. E aí, quando eu trouxe um gerente para cuidar dos eventos, e a primeira reunião nossa, ele falou assim, pessoal, nós precisamos mudar a roupagem do Paulo. Nós precisamos mudar o Paulo. E nós mudamos. Mudou, né? Mudou. Quando você me falou, eu cheguei no escritório e cobrei o pessoal. Falei, conversei com uma pessoa assim, extremamente competente, toca uma clínica, você vê quando a pessoa tem entendimento. E ele falou que eu estou nadando no Oceano Azul sem tubarão. Vamos ganhar dinheiro, gente. Agora, eu sei o que eu sou. Vocês têm que fazer onde é que vocês vão me colocar. Não é? O produto Paulo Tadeu está aí, vocês têm que vender. Que bom, né? Que bom. Mas o fruto do nosso trabalho também é de resultados. É de entregar resultados. Então, hoje, 15 anos depois, eu já estive dentro de 400 empresas. Caramba. Dessas 400 empresas, 15 empresas eu perdi. É um índice baixíssimo. E avaliando essas 15 empresas junto com o meu time, 5 eu fui responsável. 10 foi eles. Entendeu? Porque você chega, ele não aceita você mexer num Prolabore, porque você chega, você fala para ele fazer uma coisa, ele não faz. Eu tenho um cliente na Bahia que ele tem 4 casas de carnes e eu conversei com ele, ele inaugurou a 4ª casa de carne agora em dezembro, ele me fez um convite e eu fui lá. E aí eu perguntei para ele, falei para ele assim, chama Miguel, eu tenho uma casa de carnes que eu apliquei tudo que eu apliquei aqui com você e não deu resultado. O que você me fala disso? Não fez o que o senhor ensinou. Se tivesse feito... Tinha dado certo. Tinha dado certo. Porque a nossa deu. Então é resultado. É isso aí. Paulo, eu quero te agradecer e dizer que hoje você não falou só para açougueiro, tá? Hoje você falou para vários empresários. Bom. Que eu tenho certeza que esse conteúdo que você trouxe para nós aqui, ele vai servir para muita gente. Isso vai inspirar. E vou te dizer mais. Esse episódio de hoje foi um divisor de águas aqui no podcast. Que bom. Fico feliz de trazer as minhas informações. Eu fico feliz demais quando eu ajudo. Eu falo para o meu time, quando nós perdemos uma consultoria, é como um médico que perdeu um paciente que entrou em óbito. Eu quero que ele vá para frente. Quando o cara liga, ele grava, ele fala. Eu tive um cliente semana passada e ele falou, Paulo, eu estou muito feliz de ter contratado você que está aqui conosco, mas eu vejo o seu trabalho nas redes sociais. Quantas pessoas você ajuda com os seus vídeos com certeza, que você não conhece e eles não podem te contratar? Mas os vídeos estão ajudando ele. Ele falou, antes de te contratar, eu maratonei os seus vídeos. Então isso é muito bacana, é um legado que vai ficar, é um aprendizado. Porque isso eu não aprendi na faculdade. Aprendi na faculdade da vida.
Então foram 5. Né? Eu tenho 65 anos hoje, eu comecei com 7. Então eu tenho 58 anos vivido dentro da carne. Olha isso. E para você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer essa audiência maravilhosa. A gente fala realmente a verdade aqui. Aqui a gente traz à tona de pessoas que viveram, de fato, viu, Paulo? Pessoas que passaram na carne. Na carne. Na carne. Aquilo que é real. Aqui a gente não conta história, a gente não inventa nada. Isso aqui é a realidade. E se você ainda não segue o Pod Negócios SP, você deve seguir agora para ter conteúdos como esse. Fica aqui o meu abraço a vocês e até o nosso próximo episódio do Pod Negócios São Paulo.